Bem-vindo à nossa primeira aula de eletrônica de potência. O assunto da aula de hoje é controle da potência DC, controle da potência AC, componentes usados no controle de potência e limite de dissipação de potência dos componentes. Vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, fazendo uma introdução sobre o controle de potência. E nesse momento a gente precisa distinguir aí, controle de potência a gente faz de acordo com a fonte que está sendo utilizada. Se a fonte é do tipo contínua, nós vamos aplicar técnicas e circuitos voltados ao controle da corrente contínua. Já se a fonte é do tipo alternada, nós vamos usar técnicas e controles voltados aos dispositivos de corrente alternada. Veja aqui no meu exemplo, nessa primeira figura aqui, eu tenho o carrinho, o Segway, né? Bastante utilizado aí por seguranças, em shoppings. Enfim, esse carrinho ele tem aí um sistema que a pessoa fica de pé e ele aumenta ou diminui a velocidade conforme a pessoa, né, vai se balançando nele. Esse sistema é um sistema de controle DC, né? A potência dos motores aí é de acordo com a aceleração. Então aí um exemplo bem clássico da aplicação de um controle de potência na tensão DC. Outro exemplo aqui é esse equipamento em azul aqui, é uma empilhadeira elétrica bastante utilizada na indústria. Ela tem aí uma capacidade de carga elevada, tem empilhadeiras que conseguem levantar aí até 2 toneladas no seu gancho, aí nos seus garfos, e totalmente elétrico, sistema totalmente motorizado. Para isso eu preciso ter controle de velocidade, eu preciso ter controle também de dirigibilidade, essas coisas todas, e esses sistemas são todos feitos com controle de potência DC. Outro exemplo clássico é esse carrinho em vermelho aqui é uma cadeira elétrica motorizada. Ela é desenvolvida para ser utilizada para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade, né? É muito comum também a gente encontrar no shopping e em supermercados, né, que disponibilizam aí para pessoas que têm necessidades especiais. Então aqui a gente tem 3 exemplos do controle da potência da tensão DC no nosso dia a dia. Para exemplificar o controle da potência AC, eu posso colocar, por exemplo, aí ventiladores de teto, que tem seus controles, esse controle branquinho aqui, ficou um fundo branco no branco aqui, ficou meio estranho. Mas ele tem um potenciômetro aqui deslizante, onde a gente pode variar aí a velocidade desse ventilador de teto, também dimerizar lâmpadas, né? Também eletrodomésticos como liquidificadores que tem controles de velocidades para fazer shake lá, tem um dimmer, né, que controla a velocidade para fazer o shake, para fazer o batido ali. E na indústria tem equipamentos que são chamados inversores de frequência, nós vamos estudar um capítulo só para isso, que fazem o controle da velocidade de motores para esteiras. Muitas aplicações na indústria utilizam o controle de potência da tensão AC. Cada um desses brinquedos, né, seja lá o Segway e a empilhadeira lá no DC ou o motor elétrico no AC, vão utilizar circuitos específicos para fazer o controle de potência. E nós vamos estudar cada um deles nessa disciplina. Em termos gerais, nós podemos explicar um sistema de controle de potência pela figurinha que eu montei aqui, por esse quadrinho aqui. Eu tenho a nossa entrada, a nossa fonte de alimentação, um circuito que vai fornecer a energia, e eu tenho o controle de potência. O nosso controle de potência normalmente vai ter no seu interior aí um circuito oscilador e, obrigatoriamente, um circuito chaveador. Então, dentro do controle de potência, eu vou ter esses 2 grandes blocos aí. Nós vamos ver em detalhes os circuitos osciladores e os circuitos chaveadores. Esses circuitos vão produzir aí 2 tipos de controle de potência. Um controle de potência que ele altera a forma de onda que vai ser entregue à carga. Algumas cargas, elas estão mais dispostas a receberem uma onda alterada do que outras. Por exemplo, uma furadeira, que é um motor universal, ela até funciona bem em uma forma de onda diferente da senoidal. Então posso, na verdade,
colocar uma forma de onda não senoidal, né, uma senoidal modificada numa furadeira, que ela não vai ter nenhum problema de funcionamento. Mas se o nosso controle de potência aqui fornecer um sinal que altera a forma de onda na carga, pode ser que o meu equipamento, por exemplo, um monitor, que é um negócio mais sensível, lá a fonte chaveada do monitor, ou então o motor de uma geladeira, que é um motor monofásico, está esperando lá uma fonte de tensão AC, não receba um sinal AC, ele pode danificar a carga. Então, o nosso controle de potência, ele é voltado para a carga. E alguns controles, eles obrigatoriamente alteram a forma de onda. E outros controles não alteram a forma de onda da carga. É mais fácil construir controles que alteram a forma de onda na carga. E mais caro, inclusive, mais difícil e mais caro construir controles que não alteram a forma de onda na carga. Aliás, por falar em alteração de forma de onda, o único sinal que não se altera ao passar pelos componentes é o sinal de forma de onda senoidal. Se eu passar um sinal quadrado por um capacitor, ele vai tender a virar um sinal triangular. Se eu colocar um sinal triangular no capacitor, ele vai tentar ficar quadrado. Agora, se eu colocar um sinal senoidal num capacitor, ele vai continuar senoidal. Isso acontece, é uma característica do sinal senoidal, é o único sinal que não se altera quando ele passa através de componentes ativos, como capacitores, indutores e elementos semicondutores. Então, o sinal senoidal, ele é o melhor sinal, porém ele é mais caro de ser construído nos controles de potência. Em corrente contínua, basicamente nós temos duas formas de fazer o controle da potência. Uma forma bem simples e bem natural, você pensa assim, eu preciso modificar a velocidade do motor de corrente contínua. Eu posso pegar a tensão, reduzir essa tensão e o motor vai perder torque, vai perder velocidade em função da perda do torque só pelo valor da tensão que está sendo aplicada em seus terminais. Ou seja, à medida que eu diminuo a tensão nos terminais do nosso motor, ele vai reduzir a velocidade. Então eu posso fazer um controle de potência que apenas reduz a tensão da fonte para um valor menor. Esse controle, em tese, é bem simples. Eu vou usar aí um transistor, por exemplo, e vou colocar meu motor como carga no coletor desse transistor e vou aplicar aí corrente na base do transistor de forma que eu possa variar a tensão que está sendo aplicada no motor. Então aqui no meu exemplo, na minha figurinha, né, vamos supor aqui que eu tenho uma entrada de 220 volts DC, né, uma tensão já retificada. Eu aplico nesse circuito de controle, nós vamos ter aí uma aula só para falar de circuitos de controle de potência. Nessa ideia de hoje aqui é falar só sobre o conceito, né? Então você imagina aqui que você vai ter lá um elemento ativo, um transistor. Na pequena potência poderia até ser um potenciômetro, né? Se eu quiser controlar um brilho de um LED, reduzindo a luminosidade, eu posso simplesmente usar um potenciômetro. Esse potenciômetro já vai reduzir a tensão, liga ele em série lá. Quanto maior a resistência do potenciômetro, menor a corrente, eu vou ter aí a nossa redução do brilho do LED, né? Então, até poderia ser um potenciômetro, não importa qual seja o circuito de controle. Mas imagine aqui que vou ter um circuito de controle que vai fazer o seguinte, vai poder variar essa nossa tensão de 0 a 220 volts. E aí eu vou entregar isso para a nossa carga. Como é uma tensão DC, né? Então o que vai acontecer é que eu vou entregar apenas um valor menor. Se potência é U vezes I, né, tensão vezes a corrente, se eu diminuo a tensão, consequentemente eu vou diminuir a potência entregue para o nosso sistema. Uma vantagem desse tipo de controle é que ele não altera a forma de onda da carga. E uma desvantagem é que se, por exemplo, for um sistema de motor, por exemplo, e ele tenha lá um torque variável no seu eixo, ou seja, eu tenho uma carga variável no seu eixo, quando eu aumento a carga, eu não vou ter potência para virar o eixo do motor. Então pode ser que eu reduza a velocidade, mas também eu perco o torque. Então esse é um dos problemas usando aí esse controle, simplesmente reduzindo a tensão. Esse é um controle não eficiente, pode ser usado, mas na prática ele só é empregado em potências muito, muito pequenas. Outra forma de fazer o controle da potência em corrente contínua
é usando uma técnica de chaveamento, chamada PWM, né? O que é o PWM? É uma modulação e largura de pulso. Vem do acrônimo Pulse Width Modulation, vem lá do inglês, né, que significa modulação por largura de pulso. O que a gente faz? A gente liga e desliga periodicamente uma fonte DC, produzindo uma onda quadrada. O controle da potência faz esse chaveamento da tensão e o que vai acontecer é que na carga eu vou ter uma tensão modificada, não vai ser mais a tensão DC. Mas o valor médio da tensão na carga vai cair, significa que a potência também vai cair. Então, dependendo da duração da largura do pulso, eu vou ter uma tensão maior ou menor na carga. Veja aqui no meu exemplo, olha. Imagine que eu coloque aqui 5 volts de fonte, né? Minha alimentação tenha 5 volts. E o meu circuito de chaveamento aqui também é feito com tiristores, com transistores, enfim. Tem um circuito que vai ligar e desligar essa tensão contínua. Se eu ligar e desligar essa tensão contínua num espaço de tempo muito pequenininho, o valor médio na carga vai ser muito próximo de zero. Então é como se a carga tivesse desligada. À medida que eu vá aumentando, né, o tempo que essa fonte vai ligada, por exemplo, 25% aqui na nossa primeira figurinha, 50% nessa outra figurinha, 75% aqui, ó, e 100%. Lógico, quando eu entregar 100% da potência, os 5 volts vão estar totalmente entregues à minha carga. Então eu vou estar com potência total. À medida então que eu aumento ou diminuo a duração desse pulso, eu vou aumentar ou diminuir a potência média na carga. Ou seja, o controle de potência baseado nessa técnica, né, ele chaveia a tensão da fonte, de modo que a tensão média na carga tem um valor menor do que a tensão da fonte. Então essa é a técnica da modulação de largura de pulso, a segunda técnica utilizada para o controle de motor DC. Quando eu executo o controle da potência AC, eu tenho 3 técnicas para fazer esse controle. A primeira técnica é igual à do motor DC, a mesma brincadeira. Eu vou diminuir a tensão, apenas diminuir a amplitude, eu não vou alterar a forma de onda. Porém, esse controle, da mesma forma que ele não é muito empregado no controle DC, ele também não é muito empregado no controle AC, porque ele se aplica a potências muito baixas. E os equipamentos para fazer esse controle são equipamentos volumosos. Muitas vezes são equipamentos que só servem para fazer teste em bancada. Por exemplo, aqui nessa figurinha tem aqui um equipamento chamado Varivolt. O Varivolt ele consegue produzir tensões variáveis, de muito próximo de zero até o valor da tensão da rede, lá, 110, 220. Só que ele é limitado a uma potência de 500 voltampere, o que, em termos de equipamento de potência, não é muita potência, né? Um motor de um CV é 736 watts. Então não chega a 700 watts esse cara, não chega a um CV. Então, para fazer testes com motores, ele não serve, mas para fazer teste com equipamentos de menor potência, né, em torno de 500 watts aí, tá legal. Como é que funciona? O mesmo princípio da tensão DC lá, eu vou reduzir a tensão. Então esse Varivolt aqui é como se fosse uma espécie de potenciômetro para AC. Ele é um transformador, só que ao invés de ter um ponto de ligação, um tap de ligação, eu tenho um cursor. E esse cursor varia lá de muito próximo de 0 espiras, ou 1 espira, até o valor máximo das espiras, na razão 1 para 1 praticamente. Então, eu tenho aí, vamos olhar esse nosso gráfico aqui, ó. Tem uma entrada senoidal do tipo azul, essa azul aqui, desenhada em azul, e eu posso variar aqui a saída, por exemplo, em vermelho, para um valor menor. Isso vai fazer com que eu diminua a tensão que está sendo entregue ao meu equipamento e aí eu tenho o controle da potência. Ou seja, acontece da mesma forma lá do controle DC. O controle de potência apenas reduz a tensão, não altera a forma de onda, né, para um valor menor. Isso faz com que eu tenha a redução da potência. O circuito de controle normalmente é um transformador, como esse aqui, como o Varivolt, onde eu posso lá modificar a velocidade do nosso motor, ou a luminosidade da lâmpada, enfim. Esses circuitos são chamados de circuitos
arreostato, né, que pode ser empregado tanto para AC quanto para DC. Porém, eles são caros e de grande volume. Por exemplo, esse varivolt aqui é um equipamento que para 500 watts ele tem aí uma dimensão aí de aproximadamente 30 centímetros de altura por 25, 30 centímetros de largura. Então é um belo instrumento grande, né, ocupa um espaço grande, então não justifica muito. Hoje eu tenho controles mais eficientes que produzem uma potência igual ou maior. A segunda forma de fazer esse controle é através de sistemas de chaveamento simples. Esses sistemas, na prática, são chamados de dimmer. O dimmer, ele funciona da seguinte maneira: ele retira um pedaço da forma de onda, né? A gente chama de fatiar, ou chaveia a onda, né? Ele chaveia um pedaço da onda, ele fatia a onda, entregando uma parte da tensão alternada ao equipamento. Esse tipo de controle ele não pode ser aplicado a todos os equipamentos. Tem equipamentos onde se eu aplicar uma onda modificada, ele vai se queimar ou simplesmente não funcionar. Por exemplo, lâmpadas LEDs não podem ser dimerizadas. Como é que funciona esse tipo de controle? Olha aqui minha figurinha, tem aqui minha entrada senoidal, representada aqui em vermelho, né? E eu tenho aqui a minha onda senoidal fatiada. Foi retirado aí um pedaço da nossa onda senoidal. E ela fica com essa forma aí estranha, né? Que é só um pedaço da nossa forma de onda senoidal. É isso que esse sistema faz. Ele fatia a onda aí a ponto de eu deixar apenas um pedacinho da tensão aplicada à carga. Então, o controle de potência usando o chaveamento simples, ele chaveia a tensão da fonte, de modo que a tensão média na carga tem um valor também menor do que a tensão da fonte. A forma de onda é uma fatia da forma de onda da fonte. Sistemas dimerizáveis. Então aqui dá um exemplo de um dimmer comercial. A terceira forma de controle da tensão AC é feita usando a mesma técnica lá do nosso controle DC, que é o PWM, a modulação por largura de pulso. Porém, eu tento imitar uma onda senoidal usando o sinal do tipo quadrada. Esse tipo de conversão também é chamado de onda senoidal modificada. A ideia também é chavear uma fonte DC, então eu pego a fonte alternada, transformo ela em DC para produzir pulsos, para ficar quadradinho, e através desses pulsos positivos, para a parte positiva da forma de onda, e negativo para a parte da forma de onda negativa, eu vou tentar reconstruir a minha senoidal. Então eu uso aí um controle de chaveamento também, chamado controle de chaveamento PWM. Existem duas formas de fazer o PWM simples, que é aquele onde eu controlo apenas o período da forma de onda, e tem o PWM para senoidal, que é um PWM não linear. Mas isso é assunto para quando a gente falar especificamente do controle. Como é que funciona esse controle, né? O controle de potência, ele chaveia uma tensão contínua, então pego a alternada e retifico, ela vira contínua, e ela tenta construir uma tensão alternada que resulta em uma senoidal modificada, ou uma senoidal pura. Essa senoidal modificada, eu posso passar ela em filtros, e esses filtros vão transformar essa onda quadrada modificada numa onda senoidal pura, numa harmônica. Esse sistema ele é mais caro e mais difícil de ser construído. Então, quanto mais puro vai ser a minha onda senoidal, mais caro vai ser esse meu sistema. O comum é nós usarmos na prática um controle PWM de onda senoidal modificada. A maioria das cargas elas vão topar, né? Elas vão suportar essa onda senoidal modificada. Porém, tem cargas, alguns tipos de motores, que não suportam um chaveamento desse tipo. Então, cada caso é um caso, cada controle é um controle. O controle tenta, então, imitar a senoide. Vai ficar, como está nessa figurinha aqui, uma espécie de onda quadrada positiva e onda quadrada negativa, essa escadinha, representando aí uma senoidal modificada. Os componentes usados nesse controle são componentes de potência.
À medida que nós vamos estudando os controles, nós também vamos estudar as características desses componentes. Um dos componentes mais utilizados no controle, principalmente no controle AC, é o MOSFET, transistor MOSFET. Aqui está um exemplo de um invólucro que contém aqui um MOSFET. Normalmente eles começam com a letra IRF qualquer coisa, né? IRF 680, então esse é um IRF 680. Eles têm esse invólucro TO 220, mas também apresentam outros invólucros também maiores, para potências maiores, né? Pode aparecer no TO3, pode aparecer, enfim, o invólucro pouco importa, mas eles são transistores do tipo MOSFET, metal óxido de silício Field Effect Transistor. Nós vamos estudar circuitos que empregam esse tipo de transistor para fazer o controle da potência. Lembra lá o nosso primeiro slide? Não importa qual seja o controle de potência que eu vou usar, eu sempre vou ter um chaveamento e um oscilador. Estes componentes são usados no chaveamento da nossa tensão da fonte. Para fazer o controle em tensão alternada, nós usamos tiristores. Os tiristores podem ser tiristores de baixa potência, como esse mostrado aqui, ó, o que tem o mesmo invólucro do transistor MOSFET, um invólucro muito parecido. A simbologia é essa aqui, esses dois triângulos, um contra o outro aí. Mas eu tenho aqui também componentes bem robustos aqui para a ordem de alguns amperes, né? Começam aí a 30 amperes, 100 amperes, que são justamente para fazer o controle de potências mais elevadas, na ordem aí de 2.000 watts de potência. Controles de chuveiro, por exemplo, controles da potência de chuveiro, usam tiristores com potência de até 6.000 watts. Então são componentes bastante robustos e de algum volume. Outro componente utilizado são os IGBTs. Os IGBTs são transistores especiais, eles se comportam como transistores MOSFETs e transistores comuns, combinados, vamos dizer assim. Eles trabalham com tensão na porta, tensão no gate aqui. São componentes também bastante robustos, que suportam bastante corrente e potência. Nas próximas aulas, nós vamos falar de osciladores, e nós vamos utilizar transistores, além dos transistores de junção, nós vamos usar transistores MOSFET. Depois, nos controles de potência AC, nós vamos usar os nossos tiristores e os IGBTs para fazer as ondas senoidais dos inversores. Então, esses três componentes são chamados componentes de potência justamente porque são aplicados a circuitos de controle da potência. Não importa qual seja o componente, seja um simples resistor, um tiristor, um IGBT ou um MOSFET, ele sempre tem limitação da dissipação de potência. Por exemplo, os resistores, a gente sabe que o tamanho significa potência. Os resistores de menor tamanho são para 1/8 de watt. E à medida que ele vai aumentando de tamanho, eu tenho lá para 1/4, meio, 1, 2 e assim por diante. Normalmente a potência especificada nos componentes é aquela potência máxima. Significa o quê? Se eu utilizar essa potência máxima que está especificada, o componente não vai suportar essa condição por muito tempo de funcionamento. Por quê? Porque é o limite, é o máximo. Então eu preciso criar um critério de projeto. Eu nunca vou usar uma potência máxima. Se eu tiver um resistor de 2 watts, eu jamais vou colocar um resistor de 2 watts na condição de 2 watts, porque certamente eu vou queimar esse componente. Um bom critério de projeto é que eu coloque aí 2/3 dessa potência, ou seja, aproximadamente 1,6 watts. Então, em um resistor que eu tenho uma especificação de 2 watts, eu vou poder usar até 1,6. Essa ideia vale para também os componentes ativos. Eu nunca vou levar ele no limite da sua dissipação. Eu sempre devo deixar uma folga, justamente porque aquele valor de potência especificado no datasheet é o valor de potência máxima. Se eu colocar ele na potência máxima e fazer com que ele permaneça nessa potência por algum tempo, certamente eu vou queimá-lo.
Então essa é a limitação de uso dos meus projetos, a dissipação de potência dos meus componentes. Uma tentativa de aumentar a dissipação de potência é o uso de ventilação forçada, ou seja, quando a potência ela é muito elevada, além de um dissipador de calor para retirar o calor do nosso componente, pode ser necessário o uso de uma ventilação forçada, por exemplo, no sistema de uma fonte de computador. Uma fonte de computador tem lá uma ventoinha, né, que retira o ar quente de dentro da carcaça, de dentro da caixinha onde está a nossa fonte do computador. Esse ar quente retirado vai fazer com que eu crie uma ventilação forçada e consiga dissipar aí uma potência um pouco maior no meu computador. Também outro exemplo é o cooler para processador de PC. O processador ele aquece à medida que o clock, a velocidade da máquina, aumenta, então eu preciso de sistemas que retirem esse calor. Se você dá uma olhada aí na internet, você vai ver vários sistemas de cooler para refrigeração de PCs, principalmente os gamers, né? Aqueles PCs de alta performance para jogo, vão utilizar coolers para refrigeração do processador. Então, eu vou poder turbinar a minha máquina, mas ele vai gerar esse aquecimento, eu tenho que tirar ele de alguma forma usando um sisteminha de cooler, por exemplo. Normalmente, isso reduz a vida útil do componente eletrônico. De qualquer forma, sempre que eu for utilizar um componente de potência, o mínimo que deve acontecer é ele estar fixado num perfilado de alumínio para retirar o calor. Muitas vezes o pessoal fixa direto o componente no perfilado de alumínio, mas ele se esquece que o componente ele tem contato elétrico na chapinha de fixação. Então preciso colocar aí um isolador de plástico ou de mica, também isoladores de plástico dentro do furo, para que não tenha contato elétrico da chapinha, né, da parte metálica do componente, com o nosso dissipador de calor. Então, o dissipador de calor, a ventilação forçada e o cooler são exemplos que eu utilizo aí para aumentar a capacidade de dissipação dos componentes. Poder levar ele a mais do que 2/3 lá, e aí sim eu posso levar ele para a capacidade máxima de dissipação, sabendo que eu corro o risco de diminuir a vida útil desse componente. Para exemplificar, vamos fazer um exercício aqui, onde a gente determina a tensão máxima que a gente vai ligar em um resistor em função das suas especificações. Então vamos ler esse enunciado. Determine qual a tensão máxima que suporta um resistor de 1 kΩ, 1/4 de watts, pode suportar sem utilizar a ventilação forçada. Vamos utilizar aquele critério de 2/3 da potência máxima. Essa é uma boa prática. Nós vamos deixar aí o componente trabalhando numa condição razoável de trabalho. Então, 2/3 da potência máxima. Observando aí a potência desse resistor, a gente vê que a especificação é 1/4 de watt. 1/4 de watt significa 0,25. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular, quanto que é 2/3 de 1/4 de watts, de 0,25 watts. Poderia simplesmente dividir por 3 e multiplicar por 2. Ou fazer essa continha aqui que eu vou fazer. Então, olha só. Cálculo da potência a ser dissipada com uma folga de 1/3. Então, eu preciso usar 2/3, correto? Então, 1/4 de watt é igual a 0,25 ou 250 mW. Portanto, 250 expoente 10 a menos 3 vezes 2/3. Fazendo essa conta, eu vou chegar aí a uma dízima periódica 166,666 mW. Vamos então calcular qual é a tensão máxima recomendada. Usando a fórmula P é igual a U ao quadrado dividido por R, a gente pode rodar essa formulinha. Nós vamos chegar que U é igual a raiz quadrada de P vezes R. Fazendo as nossas contas, substitui a potência, 250 mili, vezes 1 kΩ. Vai ser uma raiz de 250, eu vou chegar a uma tensão de 15,82. Então, para um resistor de 1
Cá, 1/4 de watt, a tensão máxima que eu posso colocar nele é de 15,8 volts aproximadamente. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!